Mísseis de exercício militar da China caem em águas do Japão. Grupo Talibã diz que não sabia do paradeiro do sucessor de Bin Laden. E você vai ver também. Tecnologia 5G chega à cidade de São Paulo. Brasil deve produzir e exportar mais frangos e suínos em 2022. Réus da Boate Kiss vão ser soltos após decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ainda, após alguns dias de trégua, os países da Europa voltam a enfrentar uma nova onda de calor. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Começamos essa edição com um destaque internacional. O ministro da Defesa japonês afirmou que 5 mísseis da China caíram no mar do Japão. E o governo japonês enviou um protesto formal e por via diplomática. 5 mísseis balísticos disparados pela China parecem ter atingido o mar do Japão, na zona econômica exclusiva do país. Segundo o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, esse foi considerado o primeiro incidente do tipo. Kishi disse ainda que o governo japonês enviou um protesto formal à China pela via diplomática. Mas o governo de Taiwan confirmou os exercícios e disse ainda que navios da Marinha Chinesa e aeronaves militares chegaram a cruzar por alguns instantes a linha mediana do Estreito de Taiwan, marcação que separa os dois países. Os exercícios em retaliação à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, foram feitos com munição real e começaram conforme o programado, ao meio-dia, e incluíram disparos nas águas ao norte, sul e leste de Taiwan, elevando as tensões na área ao nível mais alto em um quarto de século. E olha, a China ainda não se manifestou sobre a acusação do Japão, mas o Bloco Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático alertou sobre o risco de que a instabilidade causada pelas tensões no Estreito de Taiwan possa levar a erros de cálculo, confrontos sérios, conflitos abertos e consequências imprevisíveis entre as principais potências. O Talibã se pronunciou nesta quinta-feira sobre a morte do ex-líder da Al-Qaeda na capital do Afeganistão. O grupo reconhece a morte do ex-líder e prometeu investigações sobre o caso. O governo talibã informou que não sabia do paradeiro do chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Mas, de acordo com as autoridades americanas, ele estava hospedado na casa de um conselheiro sênior do grupo. Ele foi morto em uma operação dos Estados Unidos por um ataque com drones quando estava na varanda de uma residência. A operação aconteceu em Shirpur, um bairro nobre do Afeganistão, que passou a abrigar alguns membros do alto escalão do Talibã depois da tomada do governo em 2021. O egípcio de 72 anos era um dos terroristas mais procurados do mundo pelos Estados Unidos, que ofereciam mais de 25 milhões de dólares em recompensa por qualquer informação que levasse à sua prisão ou condenação. Após o ataque, a relação entre o Talibã e o Ocidente ficou ainda mais tensa. Isso porque, em um acordo assinado em 2020, conhecido como Acordo de Doha, o Talibã havia prometido que não abrigaria membros da Al-Qaeda ou pessoas que quisessem atacar os Estados Unidos. O governo americano alega que o grupo violou o tratado. Aqui no Brasil, a partir de hoje, a cidade de São Paulo passa a contar com o sinal de telefonia 5G. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a ativação do sinal aconteceu devido ao alto número de pedidos para instalação de antenas com essa tecnologia. A Anatel informou que a ativação do sinal foi antecipada em São Paulo por conta do número expressivo de pedidos para instalação de antenas 5G. A cidade superou o previsto no edital que autorizou o uso da nova tecnologia. De acordo com as regras do edital, nessa primeira fase, seriam necessárias, no mínimo, 462 estações ativadas até o dia 29 de setembro. Mas foram recebidos mais de 1.300 licenciamentos na faixa de 3,5 GHz.
O número corresponde a quase o triplo de antenas que deveriam ser instaladas na cidade até o final do ano. Por isso, a Anatel decidiu pela ativação do sinal 5G na capital paulista. A estimativa é que a cobertura do sinal 5G atinja, no primeiro momento, 25% da área urbana de São Paulo. A maior concentração de antenas está no centro histórico, na região da Avenida Paulista e Itaim Bibi. Outros bairros, como Aclimação, Moca e Brás, por exemplo, vão ter cobertura menor no início do processo. A agência informou ainda que foram instalados equipamentos para evitar interferências em 226 estações do serviço fixo por satélite. A velocidade 5G pode ser até 20 vezes maior que o 4G. A ativação da tecnologia em São Paulo acontece após sua chegada nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. O Brasil deve produzir mais frangos e suínos neste ano. A Associação Brasileira de Proteína Animal revisou as projeções para a produção e as exportações da avicultura e da suinocultura no Brasil em 2022. A Associação Brasileira de Proteína Animal indicou crescimento na produção e exportação de carne suína e de frango. A produção de carne de frango pode crescer cerca de 1% em 2022 na comparação com 2021, passando de 14 milhões de toneladas. E as exportações do frango devem subir também cerca de 6% a mais que no ano passado. Agora, falando sobre a carne suína, a produção deve aumentar até 5%, chegando a quase 5 milhões de toneladas. Já nas exportações, a previsão é de ligeira queda, em torno de 3%, enviando para fora cerca de 1 milhão e 100 mil toneladas de carne suína. Mesmo assim, este é ainda o segundo melhor resultado da história da suinocultura brasileira. Com maior oferta, a projeção sinaliza para um consumo interno maior neste ano. Segundo a associação, em 2021, o consumo de carne suína no país foi estimado em 16 quilos. Se espera que em 2022 o consumo alcance até 18 quilos, uma alta próxima a 8%. Já o consumo de frango foi de 45 quilos por pessoa no país em 2021 e para este ano a Associação de Proteína Animal projeta estabilidade também por conta do aumento no preço. Mais de 300 mil motoristas de táxi se inscreveram para receber o auxílio do governo federal. Motoristas cadastrados e aprovados nessa primeira etapa devem começar a receber o benefício já a partir do dia 16. O Ministério do Trabalho e Previdência Social informou que 301.505 motoristas foram cadastrados para receber o auxílio taxista. A pasta lembrou que o envio das informações não é garantia de pagamento do benefício até o fim do ano. Os dados vão ser analisados pela Dataprev para a identificação dos profissionais elegíveis. Os motoristas cadastrados e aprovados devem receber as 2 primeiras parcelas de até R$ 1.000 cada, no dia 16 de agosto. O número de parcelas e o valor podem ser ajustados a depender do número de trabalhadores aprovados e do limite de recursos para o programa, que é de R$ 2 bilhões. O auxílio taxista foi instituído pela PEC dos benefícios, que decretou o estado de emergência no país e elevou as despesas do governo em mais de R$ 41 bilhões fora do teto de gastos. O governo também regulamentou o pagamento de benefício emergencial a caminhoneiros, que começam no próximo dia 9. São 6 parcelas mensais, no valor individual de R$ 1.000. O Senado aprovou regras trabalhistas alternativas para vigorar em períodos de calamidade pública no Brasil. Entre essas regras estão férias antecipadas e teletrabalho. A intenção das novas regras trabalhistas aprovadas é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública. Entre as medidas previstas estão teletrabalho, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas e a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do FGTS. As regras previstas no texto valem para o estado de calamidade decretado em âmbito nacional ou estadual e municipal, com reconhecimento pelo governo federal.
O relator citou como exemplo as enchentes ocorridas no início do ano, que prejudicaram vários municípios, e afirmou que é preciso ter uma pronta fórmula que possa ser adotada em situações como essas. A MP inclui trabalhadores rurais, domésticos e temporários urbanos, além de aprendizes e estagiários. O prazo de adoção das medidas alternativas deve ser estabelecido em ato do Ministério do Trabalho e Previdência e pode chegar a 90 dias, com possibilidade de prorrogação enquanto durar o estado de calamidade pública decretado. Vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Réus da Boate Kiss vão ser soltos após decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ainda, após alguns dias de trégua, os países da Europa voltam a enfrentar uma nova onda de calor. Em instantes, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. E a gente fala sobre a tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria. 4 réus condenados de 18 a 22 anos de prisão vão ser soltos após decisão da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os desembargadores decidiram, por 2 votos contra 1, que aspectos técnicos do julgamento não foram respeitados. A Justiça anulou o júri que atuou no processo do incêndio da Boate Kiss, invalidando a condenação de 4 réus. Por maioria de 2 votos a 1, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheram parte dos recursos das defesas. Com isso, Elissandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, condenados de 18 a 22 anos de prisão, devem ser soltos, após a anulação do júri popular que os condenou. Está prevista a seleção de um novo júri para analisar o processo, sem data definida. A decisão da primeira Câmara Criminal, fundamentada por aspectos técnicos do julgamento, poderá ser apelada no Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores que votaram pela anulação do tribunal avaliaram que o sorteio do júri não ocorreu no prazo previsto na lei e que a defesa não teve o direito de revisar os integrantes antes do julgamento. Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, durante uma festa na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, um incêndio deixou 242 pessoas mortas. Além das queimaduras, muitos morreram asfixiados pela nuvem tóxica pela queima do material inflamável no teto da boate, que, de acordo com a investigação, não tinha extintores funcionais e com apenas 2 portas frontais para que a multidão deixasse o local. Os 4 réus foram condenados em dezembro de 2021, após quase 9 anos do incidente, por homicídio simples com dolo eventual. Voltamos a falar de destaque internacional. Em 4 de agosto de 2020, uma explosão no porto de Beirute destruiu parte da capital do Líbano e chocou o mundo. Nesta quinta, libaneses protestaram e fizeram homenagens às vítimas. O Líbano recorda o 2º aniversário da grande explosão que devastou Beirute, um dia marcado por protestos das famílias das vítimas. A explosão no porto de Beirute, provocada por nitrato de amônio mal armazenado, deixou mais de 200 mortos, milhares de feridos e destruiu grandes áreas da capital do país. A investigação sobre as causas da explosão permanece estagnada por interferência política e nenhuma autoridade estatal foi responsabilizada pela tragédia de 4 de agosto de 2020. Na última semana, a região do porto voltou a registrar acidentes, com o desabamento de vários silos de grãos que estavam muito danificados e serviam como símbolos do desastre. A mega explosão de 2020 representou um momento de pesadelo para o Líbano, que enfrenta a mais grave crise econômica da história do país. As famílias das vítimas ainda buscam justiça, mas estão céticas quanto à responsabilização de autoridades. O Senado dos Estados Unidos aprovou por 95 votos a 1 a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Até agora, 23 países já confirmaram a aprovação. Para a aprovação pelo Senado americano, eram necessários 67 votos a favor. Além dos Estados Unidos, a França e a Itália também aprovaram a entrada dos países à organização nos últimos dias. A Finlândia e a Suécia solicitaram a adesão em maio de 2022, como uma resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.
Em julho, os 30 países membros do bloco assinaram um acordo de filiação que permitiu que os dois países se juntassem à aliança militar. Agora, Finlândia e a Suécia já participam das reuniões e negociações da OTAN, mas a adesão dos países ainda precisa ser aprovada pelo parlamento de todos os membros da organização. Com a aprovação, as duas nações estarão protegidas pela cláusula de defesa da OTAN, um acordo que determina que o ataque a um dos integrantes do bloco é um ataque contra todos. Os processos para aprovação podem levar até 1 ano. O Banco Central de Cuba informou que a partir de hoje, bancos e casas de câmbio vão comprar dólares ao preço de 124 pesos, uma taxa aí parecida com a do mercado negro. De acordo com a instituição, essa é uma estratégia destinada a captar divisas. O dólar disparou no mercado clandestino depois que, em janeiro de 2021, o governo pôs em vigor uma reforma financeira que fixou a moeda americana em 24 pesos. Em junho desse ano, a venda de dólares foi suspensa para a população devido à falta de liquidez. Desde então, a moeda chegou a ser vendida no mercado informal a até 124 pesos. Por enquanto, vão ser só as instituições financeiras que vão comprar a moeda americana. A nova paridade vai estar dirigida à população geral e aos turistas, que no futuro vão poder comprar dólar no sistema que vai comportar 2 taxas de câmbio. A paridade oficial de 24 pesos vai seguir vigente para transações internas da economia da ilha. Cuba atravessa a pior crise econômica em 30 anos, manifestada em uma crescente escassez de alimentos, remédios e combustíveis. E após alguns dias de trégua do calor intenso, os países da Europa voltam a enfrentar uma nova onda de calor. Após uma breve trégua no final de julho, a Espanha voltou a ficar em alerta nesta quarta-feira, podendo superar os 40 graus Celsius em várias províncias do sul. A agência meteorológica local alertou que as altas temperaturas podem continuar a ser registradas até quinta-feira. Eu não me lembro de tanto calor, dessas temperaturas, algo contínuo assim. Você pode ter dias de 40, 41 graus Celsius nos últimos anos, mas desta forma seguida, de 40, 40, 41, 39, eu nunca tinha visto. Esse erro tem que ser nosso. Na França, a expectativa era de termômetros marcando 35 graus Celsius, com picos de 39 ou 40 no sudoeste. Com a situação, a agência pública Météo France colocou 26 departamentos em alerta laranja pela onda de calor. Os longos períodos sem chuva ameaçam certas plantações e levam à imposição de racionamento de água, já que a França é um dos países europeus mais expostos ao risco de seca. Isso significa que todos nós que usamos água temos que nos adaptar, incluindo a agricultura que consome muita água, especialmente as hortaliças em nosso departamento. Até agora, os interesses agrícolas foram preservados para permitir que as culturas sobrevivam. No futuro, não sabemos como as coisas vão evoluir. Julho de 2022 foi o mais seco na França desde que as medições começaram em 1958. O cenário se repetiu na Inglaterra, que teve seu mês mais seco desde 1935. Várias companhias de água anunciaram restrições que afetam milhões de pessoas e produtores de frutas e hortaliças relataram perdas nas colheitas de alface, feijão e bagas. Agora você vai acompanhar uma história impressionante. Um francês de 62 anos sobreviveu por 16 horas dentro de seu veleiro virado no mar do Oceano Atlântico, antes de ser resgatado por mergulhadores na Espanha. Vamos ver? Em um mar muito agitado na costa da Galícia, no norte da Espanha, a guarda costeira do país precisou trabalhar contra o tempo para resgatar o francês após um acidente. Os serviços de emergência disseram que ele sobreviveu porque estava usando um traje especial usado em competições de vela. O barco do velejador havia enviado um sinal de rádio por volta das 8h23 da noite, quando estava a 22 quilômetros das Ilhas Sisargas. Uma hora depois do envio do sinal, um dos 3 helicópteros mobilizados para atender ao chamado chegou à área e avistou o veleiro virado de cabeça para baixo. Guiado por um marinheiro, a equipe de resgate usou uma manobra pouco usual para ajudar o homem. A única forma encontrada foi bater nas paredes do casco até que a vela virasse. A equipe de resgate, que incluiu 5 mergulhadores equipados, segurou o barco para evitar que ele se movesse, enquanto iniciavam o resgate.
2 dos mergulhadores que portavam um tanque de oxigênio mergulharam para inspecionar os destroços e descobriram que o marinheiro estava vivo. Os mergulhadores conseguiram transferir o homem, que não teve a identidade revelada, para um helicóptero e levado a um hospital para ser examinado. Logo depois, foi liberado em um bom estado de saúde. E olha só que bacana, a Coreia do Sul deve lançar hoje sua primeira missão espacial à Lua. A sonda nomeada como Danuri vai seguir viagem rumo ao satélite natural a bordo de um foguete Falcon 9 da empresa americana SpaceX. A decolagem será feita da Estação Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. A contagem regressiva será feita por volta das 8 horas da noite de hoje, claro, no horário de Brasília. O projeto contou com a colaboração de empresas de diversos países. A sonda é o primeiro passo da Coreia do Sul em sua exploração lunar. E antes de encerrar, voltamos para o Brasil, Dani, para falar de uma exposição de Cândido Portinari que pretende levar arte às crianças e jovens de periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Pois é, Paty, esse projeto oferece oficinas e busca expandir o acesso às obras do pintor. E ó, a entrada é gratuita. Vamos conferir juntos. Quem chegar ao Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz, até o dia 13 de agosto, poderá mergulhar numa jornada cultural através da obra de Cândido Portinari. A exposição Portinari, Arte e Meio Ambiente levará réplicas de 22 obras do pintor com temas relacionados ao meio ambiente e à natureza brasileira, as crianças e os jovens daquela região. A região de Santa Cruz foi escolhida a primeira parada para a exposição por ter sido recentemente reconhecida como bairro imperial, por ter abrigado a Casa de Veraneio da Coroa Portuguesa. Mas além do bairro, a amostra também passará pela Rocinha, Pavuna, Laranjeiras, Madureira e Duque de Caxias e tem como principal objetivo democratizar o acesso ao acervo do pintor, levando a cultura para diferentes classes sociais. Além de aproximar o acervo do pintor às mais diversas regiões e realidades brasileiras, as exposições itinerantes realizam atividades com crianças e jovens, utilizando diversas técnicas e linguagens da arte como forma de ampliar o diálogo, gerar empregos locais e aproximar os públicos. A inauguração da exposição contou com a participação de mais de 100 jovens do ensino médio e outros visitantes. Imperdível, né, Dani? Pois é, muito bacana essa proposta de inclusão, né? Exatamente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Ah, não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. É a 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.